Sempre sonhei com uma casa tranquila e acolhedora, longe do barulho da cidade. Quando Rafael sugeriu que nos mudássemos para os arredores, aceitei imediatamente. Encontramos a casa perfeita, com vista para o parque, e parecia que a vida finalmente havia alcançado aquela harmonia com a qual eu sonhava há tanto tempo. Espaçosa, iluminada, com janelas grandes, nossa nova casa parecia sussurrar que agora tudo ficaria bem. Teríamos tempo um para o outro e talvez, finalmente, reencontraríamos aquela conexão perdida que escapou nos últimos tempos. Os primeiros dias em nosso novo lar foram cheios de alegria, mas também de uma estranha sensação de vazio. Rafael estava imerso no trabalho, como de costume, e a mudança não alterou muito sua rotina. Ele saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite, enquanto eu ficava sozinha entre caixas e o cheiro de tinta fresca. Mas, naqueles dias, até encontrava certo conforto nessa solidão, tempo para me acostumar ao novo lugar, para colocar tudo em ordem. Um de nossos primeiros vizinhos foi Henrique, o homem que morava em frente. Alto, com cabelos um pouco grisalhos e um sorriso leve e constante nos lábios. Havia algo nele, uma espécie de liberdade e leveza que me chamou a atenção desde o primeiro momento. Nos conhecemos por acaso, quando eu tentava carregar algumas caixas para dentro de casa. Ele se aproximou e ofereceu ajuda. "Você é nova no bairro?" perguntou Henrique, interessado, com um leve sotaque que denunciava suas origens do sul. "Sim, nos mudamos ontem", respondi com um sorriso, sentindo-me um pouco desconfortável com sua gentileza. Assim começou nossa amizade. Henrique revelou-se arquiteto e trabalhava frequentemente de casa. Sempre gentil, disposto a ajudar. Um dia, Rafael se atrasou no trabalho e descobri que a torneira da cozinha estava quebrada. Depois de várias tentativas frustradas de consertá-la sozinha, sem pensar muito, liguei para Henrique. Em poucos minutos, ele estava na minha porta com uma caixa de ferramentas e seu eterno sorriso tranquilo. "Isso é algo simples, vou consertar rapidinho", disse ele, enquanto verificava a torneira. Eu o observava, surpresa com a naturalidade com que lidava com qualquer situação. Diferente de Rafael, que sempre estava absorvido no trabalho e estressado, Henrique parecia despreocupado, como se a vida nunca lhe apresentasse problemas. "Obrigada", disse, quando a torneira finalmente estava funcionando. "Rafael está sempre ocupado, nem sei quando teríamos tempo para resolver isso sem a sua ajuda." "Bem, agora pode contar comigo quando precisar de algo", sorriu Henrique, me olhando por um instante a mais do que o necessário. A partir daquele dia, começamos a conversar mais. No início, eram diálogos breves sobre o clima, o bairro, pequenas coisas do dia a dia. Mas, com o tempo, percebi que apreciava cada vez mais sua companhia. Nossas conversas se tornavam mais longas, e sua presença me parecia familiar, agradável. Com Henrique, eu me sentia leve, como se tudo ao redor ficasse um pouco mais simples e brilhante. Naturalmente, atribuí isso a uma amizade. Rafael trabalhava muito, e eu simplesmente precisava de alguém para conversar. Henrique era aquele vizinho com quem eu podia falar sobre qualquer coisa. Mas algo no seu olhar atento e em seus gestos suaves começou a me inquietar. Com o passar dos dias, fui me acostumando ao nosso novo ritmo de vida. Rafael, como sempre, estava mergulhado no trabalho, e nossas noites ficavam cada vez mais silenciosas e monótonas. Faltava aquele fogo que um dia existiu entre nós, mas tentei me convencer de que era uma fase normal do casamento. Afinal, éramos adultos e todo casal passa por momentos assim. No entanto, a vida começou a ganhar um novo tom. Henrique começou a aparecer com mais frequência, às vezes por algum motivo específico, às vezes apenas para conversar. Passava para um café ou só para compartilhar uma ideia nova sobre um projeto. Tudo parecia natural, e eu não dava muita importância. Sempre adorei meu trabalho como designer de interiores, mas, frequentemente, sentia falta de colegas com quem pudesse discutir ideias frescas. Henrique, sendo arquiteto, sugeriu que trocássemos impressões sobre projetos de vez em quando. No início, eram conversas casuais sobre tendências de design e arquitetura. Com o tempo, começaram a se tornar discussões mais profundas, até que um dia ele perguntou: "Já pensou em trabalhar com alguém, em parceria?" Estávamos sentados na minha sala, analisando algumas ideias para a decoração da casa. Às vezes sonho com isso, mas raramente encontro alguém com quem realmente possa criar algo interessante, respondi,
sorrindo. Normalmente, meus projetos giram em torno dos clientes, e não das minhas próprias ideias. E você? Não prefere trabalhar sozinho? Henrique deu um sorriso pensativo. Sim. Mas ultimamente tenho sentido que trabalhar sozinho pode ser solitário. Com suas ideias, poderíamos criar algo autêntico, que vá além dos projetos convencionais. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. A ideia de trabalhar ao lado dele começou a se instalar na minha mente. Ele tinha uma visão inspiradora, e comecei a olhar para Henrique com uma nova admiração. Nossas conversas, antes apenas profissionais, passaram a ganhar nuances diferentes. Pequenos toques de flerte que eu tentava ignorar. Então, um dia, tudo mudou. Rafael se atrasou no trabalho, e Henrique veio até minha casa para discutir um detalhe do projeto. Estávamos na cozinha, rindo sobre os pedidos absurdos de alguns clientes, mas algo no seu olhar era diferente. Mais intenso. Quando sua mão roçou a minha por acaso, um arrepio percorreu meu corpo, como se uma corrente elétrica me atravessasse. O toque foi breve, mas despertou uma tensão estranha dentro de mim. Meu coração parou por um segundo. O que acabou de acontecer? Rapidamente desviei o olhar, tentando me concentrar na conversa novamente. Mas, a partir daquele momento, tudo mudou. Cada encontro, cada conversa carregava algo que eu não podia mais ignorar. Semanas se passaram, e nossos encontros se tornaram quase rotineiros. Tentei não dar importância à tensão entre nós, me convencendo de que tudo era apenas um reflexo do trabalho. Rafael continuava imerso no emprego, chegando tarde demais para notar qualquer mudança no meu comportamento. Então, uma noite, Rafael decidiu organizar um jantar para nossos amigos. Entre os convidados, incluiu Henrique. Achei que seria bom que ele conhecesse nossos amigos, explicou Rafael, quando viu meu olhar surpreso. Afinal, ele é seu colega de projeto e nosso vizinho. Devíamos conhecê-lo melhor. Concordei, mas, por dentro, uma inquietação tomou conta de mim. Ter Henrique no mesmo ambiente que Rafael e nossos amigos parecia ser uma prova de fogo para meu autocontrole. A noite chegou rápido. Rafael cuidou da comida, e eu me encarreguei da decoração e do ambiente acolhedor. Quando Henrique chegou, senti meu coração acelerar. Boa noite, Luísa, disse ele, com aquele sorriso que sempre me deixava desconcertada. Que noite agradável. Fico feliz por estar aqui. Fico feliz que tenha vindo, respondi, tentando manter a compostura. Durante todo o jantar, Henrique foi gentil, simpático, se entrosando com todos. Mas cada vez que seu olhar encontrava o meu, aquela tensão invisível se fazia presente. Eu tentava ignorar, mas sabia que algo havia mudado para sempre. Obrigada pela noite, disse em voz baixa. Agradeça ao Rafael por ter te convidado, respondi com um sorriso, tentando manter um tom leve. Fico feliz por ter vindo, respondeu brevemente e, com essa frase, foi embora, me deixando com um sentimento de peso no peito. Quando a porta se fechou atrás dele, voltei para a sala, onde Rafael estava recolhendo a mesa. Seu olhar era sério. Você passou tempo demais com Henrique, disse de repente, sem levantar os olhos. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Fiquei imóvel, sentindo a tensão dentro de mim atingir seu ápice. Você está com ciúmes? Perguntei, incerta, tentando dar um tom brincalhão à minha voz. Mas, por dentro, eu estava um turbilhão. Rafael levantou a cabeça e me olhou surpreso. Claro que não, respondeu, mas havia uma nota de dúvida em sua voz. Só que você está sempre com ele. Achei que fosse só trabalho, mas parece que ficaram muito próximos. Fiquei paralisada, sem saber como responder. Uma onda de culpa percorreu meu corpo. As palavras de Rafael estavam próximas demais da verdade que eu tentava esconder de mim mesma. É só trabalho, Rafael, respondi rapidamente, me aproximando dele, tentando acalmá-lo. Só falamos dos projetos, nada mais. Ele assentiu, mas seu olhar continuou desconfiado. Sabia que aquela conversa não havia terminado. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que algo estava mudando entre Henrique e eu. Os dias se passaram desde aquele jantar desastroso, mas a tensão em casa não se dissipou. Rafael se tornou mais reservado, e sua atenção aos meus comportamentos só aumentou. Eu sentia isso em cada olhar, em cada gesto.
Mesmo que tentasse não mencionar Henrique, nossas conversas se tornaram mais curtas, e os poucos momentos que passávamos juntos eram tensos. Dentro de mim, crescia uma sensação de angústia. Eu entendia que nosso relacionamento estava se fragmentando, e era minha culpa. Uma manhã, quando Rafael já havia saído para o trabalho, recebi uma mensagem de Henrique. Era curta e incomum. Luísa, pode vir? Não estou me sentindo bem. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma mistura de preocupação e nervosismo me invadiu. Algo estava errado, e decidi não demorar. Peguei uma jaqueta rapidamente e fui até a casa dele, que ficava do outro lado da rua. Durante o caminho, meus pensamentos me atormentavam. O que havia acontecido? Por que ele me chamou? Tentei afastar qualquer suspeita da mente e focar apenas em ajudar um amigo. A porta de Henrique estava entreaberta. Entrei e fui imediatamente envolvida pelo silêncio, interrompido apenas pelo suave zumbido do ventilador. Henrique estava deitado no sofá. Parecia fraco. Seu rosto estava pálido, seu olhar vazio. Corri até ele. Henrique, o que houve? Perguntei, sentando-me ao seu lado e segurando sua mão. Você está péssimo. Devo chamar um médico? Ele abriu os olhos e me deu um sorriso cansado. Não precisa de médico. Só passei tempo demais ao sol ontem. Agora estou mal. Obrigado por vir. Coloquei a mão em sua testa para verificar sua temperatura. No mesmo instante, percebi como seus olhos estavam fixos no meu rosto, estudando cada detalhe. Não era apenas um olhar. Havia algo mais. Algo que eu sentia há tempos, mas não queria admitir. Você está com febre, comentei, tentando falar com calma. Mas algo dentro de mim estremeceu. Levantei-me para buscar água, mas sua mão segurou meu pulso suavemente, me impedindo. Fiquei imóvel, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Naquele momento, quando nossos olhares se encontraram, entendi que já não havia barreiras entre nós. Luísa, Cícero Henrique. Sua voz era suave e carregada dos sentimentos que ambos escondíamos há tanto tempo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele se inclinou para mim e me beijou. Foi um instante que durou poucos segundos, mas me pareceu uma eternidade. Não o afastei. Não consegui. Seus lábios eram quentes, e seu toque, delicado, mas cheio de emoção reprimida. De repente, me afastei, percebendo o que acabará de acontecer. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Levantei-me rapidamente, recuando enquanto Henrique continuava deitado, sem tentar me impedir. Nós não devíamos. Comecei a balbuciar, tentando encontrar as palavras, mas não conseguia. Ele não respondeu. Apenas me olhou com a mesma ternura que aumentava ainda mais minha confusão. Eu preciso ir, disse, tentando recuperar o controle de mim mesma. Saí rapidamente de sua casa, sentindo a angústia crescer dentro de mim. O ar lá fora parecia pesado, denso demais. Como deixei isso acontecer? O que estou fazendo? Eu traí Rafael. Traí tudo em que acreditava. Mas o pior era que não conseguia esquecer aquele beijo. Mesmo ao me afastar da casa de Henrique, mesmo quando tentava me acalmar, dizendo a mim mesma que foi um erro, eu ainda sentia seus lábios nos meus. Percebi que não foi um acidente. Foi um momento que estava sendo construído há tempos, mas que eu me recusava a aceitar. Quando voltei para casa, não conseguia encontrar paz. Meu reflexo no espelho parecia de uma estranha. A culpa me esmagava, sem me dar nenhuma justificativa racional. Rafael voltaria em algumas horas, e eu não sabia como enfrentá-lo depois do que havia acontecido. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que aquilo não se repetiria, que eu apenas me deixei levar pelas emoções e que, agora, precisava acabar com isso. Mas, no fundo, eu sabia que não seria tão fácil. Depois daquele beijo, me encontrava em um estado constante de ansiedade. Minha mente tentava apagar o ocorrido como se fosse um erro facilmente corrigível. Mas, com cada dia que passava, percebia que a situação estava saindo do meu controle. Queria cortar Henrique da minha vida para proteger meu casamento. Para me proteger. Mas a vida tinha outros planos. Nos dias seguintes, ignorei suas mensagens. Rafael, como de costume, saía cedo para o trabalho.
Mas agora, quando eu ficava sozinha em casa, o silêncio se tornava insuportável. Aquele silêncio me lembrava cada momento com Henrique. E como eu havia cruzado uma linha que não queria reconhecer. Mos me mantive firme. Não respondia às suas chamadas. Não abria a porta quando ouvia seus passos do lado de fora. Rafael percebia minha atenção, mas não fazia perguntas. Talvez estivesse ocupado demais com o trabalho. Talvez acreditasse que, se me desse tempo, tudo se resolveria sozinho. Mas, entre nós, crescia uma barreira. Uma tarde, Rafael sugeriu que passássemos o fim de semana em sua casa de campo. Eu sabia que ele queria nos salvar. Mas será que ainda havia salvação para nós? Uma noite, quando Rafael estava novamente trabalhando até tarde, Luísa recebeu uma mensagem inesperada. Olá, Luísa. Precisamos conversar. Respeito sua decisão se quiser terminar tudo, mas acho que pelo menos deveríamos falar sobre isso. Enrique. Essas poucas palavras fizeram o coração de Luísa acelerar. Ela sabia que deveria continuar ignorando, mas não conseguiu. Entre eles havia algo mais do que um simples beijo acidental. Era uma conexão que não podia ser rompida tão facilmente, por mais que tentasse. Ela olhou para a tela do telefone por um longo tempo antes de reunir coragem para responder. Enrique. Eu não sei o que está acontecendo conosco. Isso não deveria ter acontecido. Me dê tempo. Mas no fundo, Luísa sabia que tempo algum mudaria aquilo. A atração que sentia por Henrique não era uma paixão passageira. Era um sentimento que crescia dentro dela como uma tempestade prestes a se desencadear a qualquer momento. E então, ela entendeu que essa luta ainda não havia terminado. Pouco depois de seu tenso passeio pela natureza, Rafael precisou viajar para uma conferência de trabalho por uma semana. Quando ele contou a Luísa sobre a viagem, ela sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Uma parte dela se alegrava por ter um tempo sem a constante tensão e culpa em relação ao marido. Mas, por outro lado, sabia que a ausência de Rafael a deixaria sem desculpas para resistir aos seus desejos e sentimentos por Henrique. Na manhã seguinte, quando Rafael já estava a caminho da viagem, Luísa se sentiu estranhamente vazia. A casa parecia ainda mais silenciosa e fria. Tentou se concentrar no trabalho, mas os pensamentos sobre Henrique a atormentavam a cada instante. Era uma mistura estranha de medo e desejo que eclipsava todos os outros sentimentos. Naquela mesma noite, recebeu uma nova mensagem. Luísa, podemos nos ver? Respeito seu desejo de se afastar, mas preciso falar com você. Ela ficou olhando para a tela do telefone por muito tempo antes de responder. Seus dedos tremiam enquanto digitava uma breve resposta. Venha amanhã de manhã. Naquela noite, quase não dormiu. Revirava-se na cama, torturada por pensamentos contraditórios. Sabia que encontrar Henrique era um erro, mas era um erro do qual não conseguia se afastar. Já havia acontecido demais entre eles para simplesmente parar agora e fingir que nada existiu. Pela manhã, enquanto se arrumava, tentou se distrair com as tarefas domésticas. Mas, a cada hora que passava, a tensão dentro dela aumentava. Nada conseguia prender sua atenção. Finalmente, quando ouviu as batidas na porta, sentiu seu coração parar por um instante. Abriu a porta, e lá estava Henrique. Tranquilo, mas seus olhos refletiam as mesmas emoções que os dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas se olhando, antes que Luísa se afastasse para deixá-lo entrar. Fico feliz que tenha decidido me ver, disse-lhe assim que fechou a porta atrás de si. Sua voz era suave e cautelosa, como se compreendesse toda a gravidade da situação. Eu também, respondeu Luísa, tentando esconder o tremor na voz. Mas eu não sei como devemos seguir com isso. Henrique se aproximou, e no olhar dele, Luísa viu a paixão que também ardia dentro dela. Ambos sabiam que os limites que haviam tentado impor já estavam rompidos há muito tempo. Luísa, você sabe que isso não é só um erro, disse ele em voz baixa, chegando ainda mais perto. Entre nós, há algo real. Ela não conseguiu responder. Seu coração batia com força, e já não podia resistir mais. Um momento depois, Henrique estava tão próximo que, antes que Luísa se desse conta, seus lábios se encontraram novamente. Dessa vez, não foi casual nem hesitante, mas decidido, intenso. E já não havia resistência dentro dela.
Ela se entregou, permitindo-se esquecer de tudo naquele instante. Suas mãos se moviam sozinhas, como se sempre soubessem o que fazer. Nenhuma palavra foi dita. Apenas se perderam no momento, naquela tempestade de emoções que os arrastava para um caminho sem volta. Cada toque de Henrique, cada olhar, lhe davam algo que há muito tempo não encontrava em seu casamento com Rafael. Era liberdade. Era desejo. Era vida. Uma energia que ela nem lembrava mais como era sentir. Terminaram na cama, e nesse momento, certo ou errado, deixaram de existir. Ela permitiu-se sentir tudo, cada emoção reprimida, cada desejo negado por tanto tempo. Não foi apenas um encontro físico, mas uma libertação. Algo que seu casamento não pôde lhe dar. E, apesar do peso do que sabia que viria depois, aproveitou aquele instante. Quando tudo acabou e eles permaneceram juntos, respirando com dificuldade, Luísa compreendeu que não havia mais volta. O mundo além daquele quarto voltou a existir, e com ele, a realidade crua e implacável. "O que faremos agora?", perguntou ela, quebrando o silêncio. Henrique virou-se para ela. Seu olhar era sério, mas não havia medo nem arrependimento. "Não sei, Luísa", respondeu em voz baixa. "Mas sei de uma coisa. Não me arrependo de nenhum dos momentos que passo com você." As palavras dele provocaram uma nova onda de emoções contraditórias dentro dela. Luísa não sabia como reagir. Os pensamentos sobre Rafael, sobre o casamento, sobre o que acabará de fazer, a atormentavam. Mas, naquele instante, uma coisa era clara: seus sentimentos por Henrique não eram apenas um desejo passageiro. Eram algo maior. Porém, permaneceram em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Durante toda a semana seguinte, Luísa viveu em um estado constante de tensão. Depois daquela noite com Henrique, tudo ao seu redor parecia o mesmo, mesma casa, mesma rotina, mas dentro dela, havia uma tempestade. A culpa a corroía, mas ao mesmo tempo, o desejo de reviver aqueles momentos a consumia ainda mais. Rafael retornou de sua viagem sem suspeitar de nada. Luísa tentou agir como se nada tivesse mudado, como se sua vida seguisse normalmente. Mas cada palavra dele, cada toque, a machucava. Já não conseguia olhá-lo nos olhos sem lembrar de Henrique. Cada vez que Rafael a tocava, seu corpo enrijecia. E ele percebeu. "O que está acontecendo, Luísa?", perguntou uma manhã, enquanto tomavam café. "Desde que voltei, você está diferente." Ela não conseguiu encará-lo. Seus dedos apertaram a xícara de café, fixando o olhar no líquido escuro. "Está tudo bem, Rafael. Só tenho estado ocupada com o trabalho." Ela tentou soar tranquila, mas Rafael percebeu que havia algo mais por trás de suas palavras. Seu olhar se estreitou, mas ele não insistiu. Ainda assim, Luísa sentia sua desconfiança crescer a cada dia. Via isso no modo como ele a observava, analisando cada movimento, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Mas ela não podia, e não queria, contar a verdade. Era covarde demais para admitir sua traição, embora soubesse que ele merecia saber. Enquanto isso, Henrique continuava enviando mensagens. Cada uma delas acelerava seu coração. Tentava responder de forma breve e fria, mas dentro dela havia uma batalha constante. Sabia que precisava cortar o contato, mas não conseguia. O desejo de vê-lo novamente, de tocá-lo, era forte demais. E isso só tornava sua luta interna ainda pior. Não conseguia se perdoar pelo que havia feito, mas tampouco conseguia parar de pensar em Henrique. Finalmente, pronunciei em voz baixa, levantando-me do sofá. "Não posso acreditar que você fez isso. Você destruiu tudo." Comecei a andar de um lado para o outro, como se não conseguisse encontrar um lugar para ficar, e minhas mãos tremiam. Quis dizer algo, tentar me justificar, mas sabia que não havia palavras que pudessem consertar o que aconteceu. "Não posso mais viver com você, Luísa", disse Rafael. Sua voz era fria e decidida. "Não vou conseguir esquecer. Não vou conseguir te perdoar." Com essas palavras, Rafael saiu de casa, me deixando sozinha em um silêncio devastador. Fiquei sentada no mesmo lugar, sentindo a realidade me esmagar. Em um único instante, eu havia perdido tudo: meu marido, minha família, a esperança de ser perdoada. Rafael não voltou naquela noite.
Minha traição havia sido o fim do nosso casamento, e eu sabia que nada mais voltaria a ser como antes. Após a partida de Rafael, a casa mergulhou em um silêncio ensurdecedor que parecia me consumir por inteiro. Fiquei sentada no sofá, sem saber o que fazer. Por dentro, tudo parecia vazio, como se alguém tivesse arrancado todas as minhas emoções e deixado apenas a dor. Uma dor silenciosa, mas corrosiva. Rafael não voltou naquela noite, nem no dia seguinte. Ele tinha ido embora, e eu sabia que nunca mais queria me ver. No terceiro dia após sua partida, tentei entrar em contato, mas seu telefone estava desligado. Enviei várias mensagens que nunca foram lidas. Compreendi que Rafael queria desaparecer completamente da minha vida, e isso despedaçava meu coração. Apesar de toda a dor, apesar da traição, uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que talvez tivéssemos uma chance de consertar as coisas. Mas a cada dia sem resposta, essa esperança se desintegrava um pouco mais. Nesses dias, Henrique não parava de tentar falar comigo. Suas mensagens eram insistentes, mas eu as ignorava. Depois que Rafael descobriu a verdade, me senti vazia, culpada diante dele e de mim mesma. Não podia mais continuar com Henrique, apesar dos sentimentos que ainda viviam dentro de mim. Minha traição destruiu meu casamento, e eu não queria destruir ainda mais vidas. Depois de vários dias, finalmente decidi encontrar Henrique para pôr um fim a essa história. Nos encontramos na casa dele. Quando cheguei, seu rosto refletia esperança, como se ele ainda acreditasse que poderia haver algo entre nós. Mas no meu coração só havia culpa. Obrigado por ter vindo, disse ele em voz baixa, se aproximando. Seus olhos me analisavam, tentando entender o que eu pensava. Assenti, evitando seu olhar. Henrique, eu vim para terminar com tudo, falei, reunindo coragem para dizer as palavras que precisava. Não posso continuar com isso. Destruí meu casamento e preciso de tempo para reconstruir minha vida. Não posso estar com você sabendo que tudo isso é fruto da minha traição. Ele deu um passo para trás. Seu rosto congelou em uma expressão de decepção e dor. Você quer terminar tudo? Perguntou, com a voz quase um sussurro, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Depois de tudo o que aconteceu entre nós? Sim, respondi, tentando manter minhas emoções sob controle. Não posso continuar me enganando, nem enganando ninguém. Isso não foi apenas um erro, Henrique. Foi uma traição. Não posso viver com isso. Não posso continuar com você sabendo o mal que causei a Rafael. Tudo isso foi um erro. Seus olhos se encheram de desespero, mas ele não disse mais nada. O silêncio se prolongou, como se o tempo tivesse parado. Eu podia ver que ele não queria me deixar ir, que para ele nosso relacionamento significava algo. Mas eu não podia mais viver essa mentira. Sinto muito, Henrique, sussurrei, me virando para a porta. Quando saí de sua casa, o alívio que esperava sentir se transformou em um vazio profundo. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mas também entendia que agora estava completamente sozinha. Rafael não voltaria para mim, e meu vínculo com Henrique estava quebrado para sempre. No dia seguinte, Rafael voltou para casa. Mas não foi para falar comigo. Ele veio buscar suas coisas. Tentei conversar, pedi para termos uma última conversa, mas seus olhos permaneceram frios e indiferentes. Ele não disse uma palavra. Apenas arrumou suas malas e caminhou até a porta. No momento em que estava saindo, ele parou por um instante, sem me olhar. Vou pedir o divórcio. Não quero nunca mais ouvir falar de você. Essas palavras me atravessaram como uma lâmina afiada. Eu já sabia que tinha perdido tudo, mas ouvir isso da boca dele foi insuportavelmente doloroso. Não consegui encontrar forças para dizer nada. Ele se foi, e naquele momento, compreendi que nosso casamento havia chegado oficialmente ao fim. A mulher que eu fui um dia já não existia mais. Depois disso, minha vida pareceu ter parado. Acordava todas as manhãs sentindo a dor se espalhar dentro de mim como uma onda silenciosa e interminável. Cada lembrança de Rafael, cada pensamento sobre o que fomos um dia, me fazia estremecer de dor. Eu o perdi. E só eu tinha culpa disso. Henrique tentou entrar em contato novamente, mas eu já não conseguia responder. Sabia que continuar nossa relação não me faria feliz, apenas aumentaria minha culpa. E ele logo entendeu isso.
Poucos dias depois de Rafael buscar suas coisas, Henrique parou de mandar mensagens. Ele percebeu que não havia futuro para nós. Agora, fiquei sozinha nesta casa, que parecia vazia e fria. A casa que um dia esteve cheia de sonhos sobre o futuro se tornou o lugar onde tudo terminou. Sabia que minhas ações me levaram até ali, que destruí minha vida e a das pessoas que amava. Semanas se passaram, e o silêncio que preencheu a casa após a partida de Rafael se tornou parte da minha nova realidade. Todas as manhãs, ao acordar na cama, olhava para o lado vazio onde ele costumava dormir e entendia que agora estava sozinha. A solidão me envolvia como uma névoa sufocante, e a cada dia que passava, me afundava mais nesse estado de desespero. Meus esforços para reconstruir minha vida falharam. O sentido da existência desapareceu, e eu já não encontrava forças para continuar lutando. Pouco tempo depois, os documentos do divórcio chegaram pelo correio. Frios e impessoais, eram a prova final de que tudo que um dia pensei ser eterno havia sido destruído. Sentei-me à mesa, segurando aqueles papéis, e senti algo dentro de mim desmoronar. Não consegui segurar as lágrimas. Assinei os documentos sem contestar nada. Rafael tinha todo o direito de levar o que quisesse. Depois de tudo que fiz, eu não tinha sequer o direito moral de lutar por nada. Com o tempo, Henrique também desapareceu completamente da minha vida. Seus esforços para manter contato se tornaram menos frequentes, até que, finalmente, cessaram por completo. Ao ficar sozinha, comecei a perceber o quanto subestimei minha felicidade com Rafael. Acreditei que nosso casamento havia perdido a chama há tempos, que eu merecia algo mais, que minha atração por Henrique era uma chance de viver algo novo. Mas eu estava errada. Foi um erro que destruiu minha vida e a de Rafael. Escolhi emoções passageiras em vez de lutar pelo que era real. Agora, só me restava isso: o silêncio e a dor que me acompanhavam todos os dias.